tudo bem? O meu nome é Natália Aguilar de Lopes, sou professora na Universidade Federal do ABC e na aula de hoje do curso Ciência Cidadã nas Escolas, Propostas Pedagógicas para a Alfabetização Científica, falaremos sobre educação ambiental e científica através da ciência cidadã. Bom, mas quando a gente pensa nesses dois grandes termos, educação ambiental e educação científica, nos processos que têm a intenção de promover educação ambiental e científica, a gente precisa entender quais seriam as intenções desses processos e como que a ciência cidadã pode contribuir para que essas intenções, esses objetivos sejam atingidos. Então, começando pela educação ambiental, a gente pode ver aqui que em 1975 foi publicado um documento chamado Carta de Belgrado, a partir de um encontro de vários educadores ambientais que estabeleceram 5 principais objetivos para os processos de educação ambiental. Então vamos falar um pouquinho desses 5 objetivos. O primeiro deles seria consciência, então ajudar grupos sociais e indivíduos a adquirir consciência e sensibilidade para o ambiente e problemas conexos. O segundo objetivo seria conhecimento, então ajudar grupos sociais e indivíduos a ganhar uma variedade de experiências e adquirir uma compreensão básica do ambiente e problemas conexos. Então, a ideia aqui seria conhecer, os problemas do ambiente, entender conceitos e termos relacionados ao ambiente. Terceiro objetivo, atitudes. Ajudar grupos sociais e indivíduos a adquirir um conjunto de valores e sentimentos de preocupação pelo ambiente e motivação para ativamente participarem na melhoria da proteção do ambiente. Então, a partir do momento que uma pessoa se sente sensibilizada, ela vai se preocupar e a partir daí ela vai agir, uma questão relacionada à afetividade e ao ativismo ambiental. Quarto objetivo, habilidades. Ajudar grupos sociais e indivíduos a adquirir habilidades para identificar e resolver problemas ambientais. Então, não basta apenas saber sobre os problemas, mas seriam necessárias algumas habilidades para a gente poder identificar as causas, as consequências, como que a gente pode agir para resolver algum problema que esteja ocorrendo no nosso entorno. E por fim, participação. Providenciar para grupos sociais e indivíduos a oportunidade de ser ativamente envolvido em trabalhos para a solução de problemas ambientais. Então vejam aqui que a participação é um processo importante e que confere poder para as pessoas. Se a gente quer que as pessoas compreendam as questões ambientais e que a partir daí tomem decisões e adquiram comportamentos, tenham atitudes em relação ao meio ambiente, isso precisa ser feito de maneira ativa, através da participação. Uma corrente de educação ambiental, que é a corrente crítica da educação ambiental, pensa nas questões socioambientais, então questões que têm um cunho ambiental, mas que afetam a nossa relação com o meio ambiente, então questões socioambientais, como pontos de partida para reflexão. Então, não necessariamente a gente vai conseguir a curto prazo resolver todos os problemas ambientais que estão à nossa volta, mas uma pessoa que tem uma educação ambiental e que tem uma visão ampla das questões socioambientais, ela vai conseguir refletir sobre essas questões, poder discutir, poder conversar, poder divulgar essas questões para outras pessoas, se comunicar a respeito dessas questões e tomar decisões a respeito dessas questões. Então, essa é a ideia da educação ambiental crítica, ela prevê, a partir do conhecimento, a emancipação dos indivíduos. Bom, então esses seriam os objetivos de processos de educação ambiental. Bom, em relação à educação científica, a gente pode dizer que basicamente esses processos têm como intenção desenvolver nos educandos habilidades e compreensões relacionadas a 3 eixos estruturantes. Esses eixos foram propostos em um artigo de Sáceron e Carvalho, publicado em 2008. O primeiro eixo está relacionado aos conceitos científicos, ou seja, uma pessoa educada cientificamente teria a capacidade de compreender termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. Então, a pessoa que compreende um pouco de física, um pouco de química, um pouco de biologia, ela teria uma capacidade de enxergar o mundo entendendo
o funcionamento de processos, os processos que levam à geração de padrões, enfim, seriam pessoas que teriam, né, uma compreensão ampla, mais aprofundada do mundo. Bom, o segundo eixo fala sobre a compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam a sua prática. Então, entender que a ciência não é verdade absoluta, que a ciência é falível, que a gente normalmente trabalha o pensamento científico por meio de perguntas, de metodologias, que existem diferentes formas de se fazer ciência, que a gente precisa comunicar a ciência para que outras pessoas da comunidade científica possam dialogar conosco e que nem sempre todos os cientistas concordam em tudo, que a ciência não é neutra, que ela pode ser influenciada por intenções políticas, enfim, então existem vários aspectos da natureza das ciências que muitas pessoas desconhecem. Quem é que faz ciência, né? Quem são os cientistas? Qual é a formação necessária para ser um cientista? Onde se faz ciência, né? Quanto que de infraestrutura é necessário para se realizar ciência num país como o Brasil, por exemplo? Quais as dificuldades de se fazer ciência num país como o nosso e as facilidades também? Enfim. Então, esse eixo ele é bastante importante, né? E uma pessoa educada cientificamente teria também uma compreensão relativa a esse eixo. Por fim, o eixo 3 é relacionado ao entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, né? Então, essa sigla CTSA, ela indica esses 4 componentes, né? Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, como que a ciência auxilia os seres humanos para o desenvolvimento de tecnologias, como as tecnologias produzidas por nós nos auxiliam no aprofundamento dos conhecimentos científicos, né, ou na melhoria dos processos de geração de conhecimentos científicos, como ciência e tecnologia afetam as nossas vidas, né, então a sociedade de maneira geral. A gente teve, né, um caso recente aí relacionado à pandemia e como que foi importante tanto conhecimento científico como o desenvolvimento de novas tecnologias para a gente vencer, né, esse período, superar, né, esse período, e como que as nossas decisões relacionadas à ciência e à tecnologia podem afetar e serem afetadas, né, pelo ambiente, né? Então, quando a gente degrada o ambiente, a gente tem uma série de consequências que vão influenciar nos conhecimentos científicos e a gente muitas vezes desenvolve novas tecnologias para a gente poder conhecer melhor o meio ambiente em que a gente vive, entender como que esse meio afeta as nossas vidas, né? Então, tanto em relação às novas descobertas, a descoberta de novas espécies, a compreensão das ameaças às quais essas espécies estão sujeitas, as tecnologias necessárias para a gente mapear, monitorar, acompanhar, né, as dinâmicas no tempo e no espaço dos diferentes seres vivos, e também aspectos físicos do meio ambiente, né, então aspectos da biodiversidade, mas também outros aspectos como as composições químicas dos diferentes tipos de rochas e sedimentos, as questões físicas relacionadas à nossa atmosfera, à nossa hidrosfera, à nossa geosfera, né? Então, muitas vezes a gente adota nas atividades educativas uma abordagem CTSA e acaba com isso abrangendo também os 2 outros eixos estruturantes da educação científica. Bom, então agora que a gente já sabe as intenções de processos de educação ambiental e de educação científica, vamos tentar entender como que a ciência cidadã pode contribuir para que esses processos atinjam as suas intenções. Então, relembrando, a ciência cidadã como um conceito amplo, tem como principal objetivo a geração de novos e genuínos conhecimentos científicos. E, portanto, a ciência cidadã se baseia em processos de investigação científica. Essas investigações podem ter como objeto a biodiversidade, a qualidade ambiental, questões microscópicas como a forma de moléculas, questões extraplanetárias como a forma de galáxias, questões
históricas, como o conteúdo de documentos de naturalistas que escreveram sobre, né, o nosso ambiente no passado, enfim. A gente pode ter várias questões de investigação para as quais a ciência cidadã pode ser um processo que vai contribuir para se chegar a respostas a determinadas perguntas de interesse de diversas áreas do conhecimento, sejam áreas das ciências naturais ou das ciências humanas. E para que os processos de ciência cidadã possam ocorrer, eles dependem de uma parceria entre cientistas e pessoas interessadas em fazer ciência. Essas parcerias têm o potencial de promover o engajamento do público em diferentes etapas do processo científico, a educação científica e tecnológica e a coelaboração e implementação de políticas públicas sobre temas de relevância social ou ambiental. Então, quando a gente pensa nesses processos de ciência cidadã e nessas parcerias, a gente entende que a ciência cidadã basicamente tem duas dimensões. A primeira delas, e que é central para a ciência cidadã, sem essa dimensão a ciência cidadã não existe, é a dimensão científica. Então, as atividades de ciência cidadã envolvem ativamente os cidadãos nas atividades de cunho científico. Os projetos de ciência cidadã produzem genuínos resultados científicos. Eles não são meras simulações de ciência. E a ciência cidadã é considerada como uma abordagem de investigação como qualquer outra, com limitações e vieses que devem ser considerados e controlados. Portanto, a ciência cidadã é ciência, essa dimensão é fundamental. E a gente tem uma segunda dimensão, igualmente importante, mas nem sempre central aos processos de ciência cidadã. O que eu estou querendo dizer com isso é que nem sempre que um projeto de ciência cidadã é proposto, ele tem um objetivo educacional atrelado a ele. Então, em muitos projetos de ciência cidadã, tem uma pergunta científica que é a central. Mas o meu argumento aqui vai no sentido de que, ao promover um processo de investigação científica em parceria com o público, automaticamente esses processos levam à educação do público, né? Então, no caso, o público participando de um projeto científico vai automaticamente entrar em contato com o processo de geração de conhecimento científico e isso pode promover educação científica. Da mesma forma, se a questão de investigação for uma questão socioambiental, por exemplo, a conservação de uma área rica em biodiversidade, o monitoramento e a comparação da abundância e da distribuição de populações de determinadas espécies, de aves, de plantas, de qualquer outro grupo de seres vivos que vocês possam imaginar, o monitoramento da qualidade da água de rios de uma determinada região ao longo do tempo, enfim, questões que envolvam aspectos da nossa relação com o meio ambiente. Se a questão de investigação tiver esse cunho socioambiental, também a ciência cidadã pode promover educação ambiental. Além disso, quando a questão de investigação é socioambiental, em geral, os cientistas cidadãos coletam dados, analisam dados no próprio ambiente em que aquela situação de investigação está ocorrendo, né? Então, isso promove uma conexão com aquele ambiente, né? E o que a gente chama de aprendizagem experiencial. O educando vai estar imerso naquela situação e pela experiência naquele contexto, ele ou ela aprende sobre aquela situação. Então, alguns aspectos são bastante interessantes dentro da dimensão educacional da ciência cidadã. Então, a ciência cidadã promove oportunidades de aprendizagem dentro de um contexto real e, ao participar, então, de um projeto científico, isso pode motivar alguns cientistas cidadãos a quererem se aprofundar naquele tema de investigação. E ainda, alguns desses cientistas cidadãos ou cientistas cidadãs podem querer seguir uma carreira como cientistas. Então, a gente fala que a ciência cidadã pode ser uma promotora de motivação para seguir carreira científica.
Um outro aspecto interessante da dimensão educacional da ciência cidadã é que muitos cientistas cidadãos relatam um prazer pessoal de participar de iniciativas de ciência cidadã, se sentem autoconfiantes e capazes de contribuir com a ciência e com a solução ou a melhoria de uma determinada condição que eles estão ajudando a investigar. Eles relatam bem-estar físico e emocional por estarem contribuindo com a ciência ou por estarem fazendo parte de grupos de pessoas que têm o mesmo interesse que eles. E aí a gente fala na questão da aprendizagem colaborativa e ao desenvolvimento da sensação de empatia. E por fim, a gente também tem relatos na literatura de que os cientistas cidadãos, ao participarem de uma investigação científica, em especial investigações que têm uma questão socioambiental por trás, relatam uma sensação de corresponsabilidade por aquele problema que está sendo investigado. Então, eles se sentem responsáveis por contribuir com a geração de conhecimento sobre aquela questão para auxiliar ou na solução da questão ou na elaboração de políticas públicas em relação àquela questão, que pode ser uma questão ambiental, pode ser uma questão de saúde coletiva. A gente pode falar, por exemplo, de vetores de doenças como a dengue, como doenças como o vírus, a própria Covid, enfim. Então, ajudar a investigar essas questões promove o que a gente chama de aprendizagem baseada em relevância e motiva para a ação, ou ativismo, ou a adoção de comportamentos pró-ambientais. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula e que tenha compreendido como que a ciência cidadã pode contribuir para processos de educação ambiental e de educação científica. Deixo aqui o meu e-mail, o site do meu grupo de pesquisa e a rede social da Rede Brasileira de Ciência Cidadã.